Vai entregar. Ah, maravilha, né? A prova de pontos é com a professora Rosana? Não, é com. Esqueci o nome dele. O professor, Eu sou péssima de nome com as pessoas. Esqueci. professor Henrique? Ele é muito bom, já que Julinho. você não sabe o nome Ah, dele. Professor Henrique, não, professor não, Henrique Natan. não, Deus me livre. O Não, P3 está nenhum sendo deles. gravado, querido. Rogério. Hoje... Ah, não, esse não conheço. É o Não Rogério. conheço esse. Entendi. Não, beleza. Não, então vamos ter uma aulinha de boa hoje. Acho que não vamos calcular uma pancada de coisas, não. Acho que hoje não, mas na próxima aula talvez. Tá? Gente, a gente está no assunto, né, da unidade 10. A gente está indo na nossa segunda aula da unidade 10. Tá? A gente está falando sobre pilares, beleza? Na aula passada a gente falou, né, o que são pilares, para que servem aquelas armaduras, né? A gente falou um pouquinho sobre as definições que envolvem pilares e os conceitos iniciais, tá bom? Hoje a gente vai entrar, gente, perdão. Hoje a gente vai entrar numa parte relacionada a mais os critérios que a gente tem normativos, tá? Sobre pilares. Bom, como a gente falou na aula passada, os pilares eles vão ser elementos lineares, beleza? Que majoritariamente a gente vai ter ações de compressão atuando sobre eles. Bacana? Só que o que, entre aspas, estraga os pilares, né, são os esforços de flexão, né, que invariavelmente eles surgem, né, pela existência de excentricidades, né. O pilar ele não vai ser construído perfeitamente, né, ele sempre fica um pouquinho tortinho, né. Se for um pilar de canto, um pilar de borda, que nem a gente viu, né, naturalmente as vigas vão transferir momento fletor, né, e aí a gente, né, simplifica isso vendo de uma forma de excentricidade, tá bom? Então, pilares elementos lineares, sujeitos à compressão, e eles vão ser dimensionados para suportar flexão combinada. Tá? Bom, hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre flambagem, tá? Tem muitos autores que falam, os pilares de concreto flambam, né? Pilares mais, autores um pouco mais antigos, né? Só que isso já é uma coisa que entrou em desuso. Ué, como assim, professor? A flambagem, eu tenho aqui, acho que não sei se vocês conseguem ver minha tela, né? Mas a flambagem ela vai ser um fenômeno sempre associado à instabilidade. Deixa eu aumentar minha carinha aqui, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma caneta, né? Tá aqui na minha mão a caneta. E a gente começa a pressionar essa caneta, né? Eu tô aqui pressionando essa caneta com as duas mãos. Tô pressionando, e começa a haver uma tendência de movimentação. Não sei se vocês observam. Diferente de um esforço de tensão. Se você tensiona uma peça, ela fica lá paradinha, né? Mas tenta fazer essa observação, tenta pegar a caneta, não porque a caneta é pontuda, né? Mas qualquer elemento que vocês pressionarem, ó, ela vai tender a achatar, né? Independente dela ter quebrado ou não, tá? Então, isso aqui, pessoal, essa tendência de movimentação, ela causa uma coisa chamada instabilidade, tá? E isso aqui, a flambagem, por definição, ela é um fenômeno de instabilidade, tá? Isso aqui, pessoal, acontece Professor, quando? desculpa a indiscrição, mas eu vou ficar só ouvindo a aula, eu não vou poder participar não, que vai rolar uma concretagem ali agora, e aí eu vou precisar estar lá, eu nem sei se lá pega a internet, mas eu vou estar ouvindo, beleza? Tranquilo, Paulo. Seja, vê o que dá pra fazer. Tira umas fotos pra gente também, tá bom? Eu mando aí. Um abraço. Beleza. Então, gente, a instabilidade, ela geralmente é provocada quando a gente tem uma seção transversal muito pequenininha. Tá? Faz sentido? É muito mais fácil eu flambar, né? Ou essa caneta entortar, ou uma... Cadê minha régua? Tô sem régua aqui. Ou uma régua entortar, né? Do que, por exemplo, a garrafinha, né? Estão vendo aqui? Essa garrafinha, se eu comprimo ela, como ela tem uma seção muito larga, né? Olha o tamanho dela, né? Ela naturalmente não vai fletir, né? Pela lateral. Né? Lógico que não, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que compreender para pilares, né? De concreto. Estruturas de concreto armado, pessoal, elas raramente vão falhar por flambagem, tá? Elas geralmente, como eu mostrei na foto para vocês aqui, elas falham mais por esmagamento, né, ou esgotamento da seção transversal, do que a flambagem naturalmente. Tá? Todo mundo entendeu isso? Vamos desenhar aqui? Então, opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Então vamos supor que a gente tem um pilar aqui, que ele está travado lateralmente nas duas extremidades, beleza?
E aí eu aplico uma carga P em cada uma dessas pontas, né? A flambagem, quando a gente observa ela mecanicamente falando, é quando ela vai deformar muito a seção aqui ao lateral, tá? Ela provoca uma deflexão aqui, ó. Beleza? É isso aqui que é o fenômeno de flambagem. E, eventualmente, a nossa peça, ela rui assim, tá? E essa curvatura, ela é regida por quem? Pela aquela fórmula de Euler, né? Da nossa flambagem, né? Daquela nossa força crítica, né? Ela é dada, eu não vou me recordar da equação agora, mas ela está aqui no slide. Ela é dada por essa aqui, ó, π ao quadrado, né? Que multiplica E dividido pela o L equivalente ao quadrado, tá? Beleza? Então, essa situação geralmente não acontece em estruturas de concreto armado. Por quê, professor? Porque a nossa área de seção transversal é uma área muito grande. Então, aqui é o B, aqui é o H, né? Então, aqui a nossa área da seção transversal é B vezes H. Então, se você pega um pilar aí de, sei lá, 20 por 40, a área da seção transversal dele são 800 centímetros quadrados. Agora, se você pega um perfil Gerdau qualquer, olha que curioso isso, né? Vamos pegar aqui uma tabela Gerdau para vocês verem. Ô, professor. Se a gente abrir a tabela Gerdau aqui, só por curiosidade, observem. Olha as áreas, né, que a gente tem aqui de perfis. 16 centímetros quadrados, 20 centímetros quadrados, ó. Uma área grande, ó, 100 centímetros quadrados, né? E para um puta perfil cavalo, né? Tá? Então, as estruturas metálicas, elas são estruturas muito mais finas, muito mais esbeltas. E por causa disso, esses fenômenos de instabilidade, de flambagem, são muito mais observados do que em concreto. Combinado? Então, por último, né? Pilares de concreto armado, eles raramente vão falhar por flambagem. Eles falham por esmagamento, né? Ou esgotamento da seção transversal, tá? Em vez de falhar por flambagem. Beleza? Bom, vamos seguir, né? O que mais a gente tem de informação importante aqui? Geralmente as vinculações, dimensões das seções e integridade da armadura fazem prevalecer, né, o estado limite último de flexocompressão, né? Beleza. Aqui eu botei um textinho para vocês, ó, nas estruturas de concreto armado, o estado limite de instabilidade é atingido sempre que, ao crescer da intensidade de carregamentos e, portanto, de deformações, há elementos submetidos à flexocompressão em que o aumento da capacidade resistente passa a ser inferior ao aumento da solicitação. Isso pode ser observado no gráfico momento curvatura. Esse textinho, pessoal, é um textinho que eu tirei da norma, né? Que a nossa norma é muito engraçada, ela fica em cima do muro, né? Ela não fala o que pode fazer, né? Ela fala o que não pode, né? E aí, para tentar, de certa forma, agradar, né, o lado acadêmico, eles botaram esse texto. Ó, os pilares, não é que eles falham por flambagem, né? Mas o esgotamento pode ser observado no gráfico momento curvatura, que é esse aqui. Bom, então é meio tosco, né? Eu acho a nossa norma nesse sentido aí, ela tenta tirar muito dela da reta, sabe, pessoal? Então isso me incomoda um pouco. Mas aqui que é o gráfico de uma curvatura, né? Você pode ver o início da curvatura, né? Então, à medida que você aumenta o momento, né, ou a solicitação, geralmente você tem um ganho linear até determinado ponto, quando você começa a ter uma curvatura muito elevada. E aí, o seu incremento de curvatura, ele não é acompanhado pelo incremento de momento, né? Ou seja, o momento resistente, olha que interessante. É isso que a norma fala. Então, à medida que você se deforma muito, né, lateralmente, ó, essa deformação ela vai crescer proporcional até certo ponto. Depois disso, ela é completamente não proporcional, indicando que o momento máximo, né, ou a carga última, ela é atingida, né, quando você não tem um aumento linear entre os dois. É isso que a norma fala. Tá? Meus queridos, acho que todo mundo aqui já foi ao estádio de Brasília, né? Quem chegou e já deu uma voltinha nesses pilares aqui. Alguém tem ideia das dimensões dele, pessoal? Pra vocês terem ideia? Então, os nossos pilares de Brasília, né, pessoal, aqui no nosso estágio, eles são muito interessantes.
Se você for ver, né, eles têm pilares de até 36 metros de altura, gente. Olha que incrível. E qual que é o diâmetro deles? 1,2 metros, né? Então 120 centímetros de diâmetro. Tá? Esses pilares, pessoal, deu um puta trabalho concretá-los, né? Se você for ver, né, você vê as marquinhas aqui, ó, né, das formas. Eles foram concretados, logicamente, em etapas e foram concretados utilizando, tinha polímeros, né? Se não me engano, tinha fibra, né? E também eles foram concretados utilizando termômetros, né? Eles precisavam ver como é que estava sendo o ganho de temperatura aqui, né? Tem alguns estudos de caso com esses pilares. Então é muito interessante esse nosso estádio, né? Ele custou na época 1,7 bilhão, né? A gente fez aí para receber a Copa, né? É o nosso elefante branco de Brasília. Mas assim, ó, eu gosto muito do estádio. Não sei se o pessoal gosta um pouco, né? Ou muito, mas eu tenho a sensação que ele nos lembra um pouquinho o Coliseu, tá? Então, é a nossa arena, né? Tá. Então, gente, eu Professor, pergunto a você você. falou de branco aí. Você Hum, falou de branco, eu lembrei. É, eu vi em algum lugar. Ele não era pra ter sido em concreto colorido? Pra ele ficar branco? Ou não? eu não tenho certeza, Beatriz. Por quê? Ele era para ter sido colorido, o concreto? É Tipo, porque eu como acho que questão? eu não sei se foi em alguma aula que eu vi falando sobre concreto colorido, né? Que tem a Uhum. questão da tintura e tal. Porque ele já fica com a aparência de pintado. E, se eu não me engano, alguém falou que ele era pra tecido. Só que aí eu acho que mudaram de ideia. E eu não sei se é porque é a maquete, mas a maquete dele ele é todo branquinho, né? Hum. Eu confesso Eu que tenho a maquete dele lá no Ulisses Guimarães, lá na frente da Secretaria de Turismo, e a maquete dele ele é todo branquinho. entendi. Será que dá para encomendar rosa? Gente, eu acho que eles devem usar algum aditivo ou corante, né, na mistura, mas eu não sei. Beatriz, eu vou ficar te devendo essa, querida. Eu não sei se ele foi previsto originalmente para ser colorido. Até porque tem aquele conceito, né, de unidade arquitetônica. Então, se você passa ali pela esplanada, né, todas as edificações ali são branquinhas, né, sem vegetação próxima. Não sei se vocês já observaram isso. E aqui também no estádio eu acho que ele foi concebido para ter essa mesma unidade. Então ele seria todo mais claro, né? Sem árvores ao redor, né? Vocês já perceberam? Não tem uma árvore ao redor do estádio, né? Interessante, né? Então eu Realmente não não tem sei. noção. Não tem Deixa eu, nada? Na deixa parte eu do contar estacionamento e tal. deixa eu contar uma experiência que talvez responda a pergunta da Beatriz. Quando esse estádio ainda estava em construção, já tinha eventos nele. E aí eu trabalhava numa empresa de internet, a rádio, que a gente fornecia os links para fazer as streams que rolava dos eventos nesse estádio aí. E a gente tinha acesso, projeto, se quisesse, a sala que ficava a maquete. Esse estádio, para te falar a verdade, me envergonha, porque a Copa já acabou, já tem mais de 10 anos, e ele nem terminado foi. Ele ainda está em processo de acabamento, porque no projeto tinha uns brises que cobriam essas colunas aí, o concreto realmente ele ia ser colorido de branco. Então, esse estádio aí, se você for pegar do projeto inicial, ele só está, eu acho que 60% concluído. Já depois do evento pronto, isso nunca aconteceu na história das Copas do Mundo e tal. Então, esse estádio aí você pode até achar bonito e tal, mas é uma vergonha. Internacional isso aí. Foi o que eu falei, é o Mas nosso é elefante. questão de opinião, né, e tal, assim. Não, Deixar sim, desse sim. jeito aí por uma questão de orçamento, eu acho. Mas ele, Eu, ele nem pronto tá. Ele tá 60% no máximo. mas foi isso que eu falei, Paulo. Ele é o nosso elefante branco, né? Porque eu não posso me posicionar aqui contra isso, mas infelizmente a Copa no Brasil todo mundo sabia, né? Que ia rolar, né, bastante desvio de verba. Então eles gastaram em 1,7 bilhão, né? No Brasil foram os estados mais caros do planeta, né? A gente construiu uns 8 estádios, sendo que alguns ali nunca iriam receber novamente público, né? Então é uma herança que a gente teve aí de governos infelizes, né, no passado, e reflete nisso, né? Isso que você me falou, Paulo, não é novidade, tá? Na época que estava sendo concluído, eu tinha colegas que estagiaram. Então, por exemplo, as salas acústicas não tinham acabamento acústico. Como assim, professor? Sabe aquelas salas VIPs, né? Que tem que ter ali aqueles protetores, né?
Só pra você ter ideia, né? Silicone nas janelas, isso aí não tinha tudo também não, tá? Nem shaft para parte do ponto de vista de comunicação, áudio, de dados, ele não tem até hoje. A gente passava o cabo de rede, era pelo chão, cobrindo Uhum. com fita crepe. É muito Totalmente triste, né? vergonhoso isso aí, de verdade. E infelizmente ele não é o único, né? Queríamos nós brasileiros que fosse o único, né? Mas infelizmente não foi, né? Tanto é que acho que a Copa foi um dos últimos escândalos, né, de corrupção que a gente teve, né? Assim, generalizados, que ainda vai sair, gente. A gente ainda tá discutindo coisas, sei lá, do mensalão ainda, né? Do petrolão. A Copa ainda não chegou, né? Na PF pra gente, né? Enfim. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Eu particularmente gosto da estrutura, né? Não de todas as questões envolvendo o estádio, né? Porque a Eu estrutura é também uma. acho a estrutura dele incrível, assim, quando você entra nele, a sensação que dá tipo assim, uma coisa imensa, imensa, imensa. Mas realmente a estética dele não é tão maravilhosa. Eu pensei, né, que poderia ficar mais bonito e tal. Mas aí o Paulo falando que 60%, então falta muita coisa. Os banheiros realmente não têm acabamento também. É triste, né? Porque, assim, se ele tivesse pelo menos sido concluído 100%, ia ficar lindo. Pelo Ter menos ficado bonito, né? Eu concordo. Mas tanto é que a primeira vez que eu entrei nesse estádio foi para assistir um jogo do Flamengo. Nunca vou esquecer disso. E eu lembro de ter entrado e você se sente, né, pequeno, né, porque é uma estrutura imensa. Só que você começa a observar os pequenos detalhes, né, porque a gente é da construção civil, né. Aí você vê, né, falta de acabamento, você vê ali falta de instalação, você já vê infiltração, vê algumas trincas, né, você fica pensando, pô, o estádio não tem nem 5 anos. Tudo bem, vai fazer uns 7 anos agora, né. Aí você fica pensando, pô, mas isso foi quando eu visitei, lá em 2016, eu acho. Então, enfim. Mas aí, pessoal, né? Deixando os nossos problemas aí de lado, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Gente, alguém já chegou perto de alguma dessas colunas aqui? Vocês conseguem ver essa pessoinha aqui, ó? Beatriz, acho que você já Consigo. visitou, né? Paulo também. O que vocês acham dessas colunas, né? Vocês acham que essas colunas são esbeltas, gente? O que é Acho esbelto, que professor? mais. O que vocês acham aí? Eu acho que elas não é que são esbeltas, é que são muitas, né? Uhum. Muito perto da outra. Até isso eu achei errado também, mas Pois acho que é. é porque eu sou traumatizado com isso aí, não sei. Qualquer opinião minha é política, eu acho. Não, a gente da engenharia, a gente tem que tentar ser imparcial, né? Mas sem problema, Paulo. Mas Tente Eu acredito que acho não que precisava esse tanto de coluna desse jeito aí, não. Hum, eu acho que eles levam essa questão da quantidade de coluna vai em consideração da arquitetura, porque embaixo elas têm poucas, né? São mais esbeltas. Assim. Você falou de interessante, né? esbeltas, eu acho que elas não são esbeltas em cima por serem muitas, e embaixo, acho que, sei lá, leva em consideração mais o estrutural, não sei. Acho que aí junta arquitetura com estrutural. Bom, daí é aí que fica a pergunta interessante, né? A gente fica tipo, não sei, é ou não é, né? Então, antes da gente falar, é importante a gente entender o que é a esbeltez, né? O que seria isso, né? Esbeltez, pessoal, por definição, ela vai ser um índice, digamos assim, de comprimento pela seção transversal, né? A fórmula correta mesmo seria o comprimento ali de flambagem do pilar, ou comprimento equivalente, dividido pelo raio de giração. O raio de giração é uma relação, né? Vocês lembram de ter visto isso lá na mecânica dos sólidos, né? É uma relação da raiz quadrada da inércia pela área, né? Então, essa é a unidade que sai em centímetros, né? Ou metro, né? Uma unidade de comprimento, né? Então, olha que interessante, né? Isso daqui que é o que a gente define como índice de esbeltez. E a gente precisa ter certo parâmetro. Por exemplo, o que é o índice de esbeltez que dá 90? O que é isso, né? Que valor é esse, né? Então, é esse aqui que eu vou tentar responder para vocês hoje, né? Vamos para ter uma ideia, pessoal. Isso aqui é para seções retangulares e isso daqui é para seções o quê? Circulares, né? Então, nosso índice de esbeltez para a seção circular, ela é 4 vezes o comprimento total dividido ali pelo diâmetro. Então vamos calcular aqui o índice de esbeltez desses nossos pilares. Ó. Vou pegar aqui a calculadora, só para vocês terem ideia, né? Então, a nossa fórmula é 4 vezes o comprimento de flambagem, vamos adotar o comprimento de flambagem como sendo o próprio comprimento total. Então, 4 vezes 36, beleza? E agora vamos dividir pelo diâmetro deles, né? Que é 1,2, né?
Então é 43, né? Ué, peraí, está errado. É 4 que multiplica 36 dividido por 1,2. Aí, 120. Tá? Esse aqui, gente, é um número 120. Né? Ele é um número adimensional, beleza? Porque a fórmula, se você volta lá, né? É um comprimento dividido pela uma unidade de comprimento também, né? Então eu vou adiantar ali, então eu vou avançar alguns slides só para mostrar para vocês quais que são os nossos tamanhos de pilares, olha que interessante. Esse nosso índice de esbeltez, pessoal, também chamado de lambda, ele pode ser classificado em quatro tipos de pilares. Se esse índice de esbeltez for até 35, os pilares são classificados como os pilares curtos, tá? Se esse nosso índice de esbeltez está entre 90 e 35, os nossos pilares são classificados como os pilares medianamente esbeltos. Se forem pilares esbeltos, ele fica entre 90 e 140, e pilares muito esbeltos até 200, beleza? O nosso deu quanto? 120, né? Então ele, por incrível que pareça, é classificado como pilar esbelto, tá? Então essa aqui seria a definição precisa da esbeltez, né? Então se você perguntar, você acha que os pilares do nosso coliseu, né, da nossa arena ali, são pilares esbeltos? A definição é que são. Bacana? Então, gente, a gente sempre tem que ter alguma coisa para comparar, beleza? Ah, ele é esbelto. Esbelto em relação a quê? Aí a gente criou esses índices, beleza? Top, top? Professor, outra pergunta. Hum, Essa bandeira nos Estados Unidos aí atrás, você já morou lá? já sim. Gosta do país? Como é que é? Achei que tu me perguntou alguma coisa da aula, Paulo. É curiosidade mesmo. Não, mas já morei lá sim. Morei 2 anos praticamente, né? Então, Ah, grandinho. beleza? Então, pessoal, isso aqui que seria o nosso índice de esbeltez. Uma última coisa antes da gente avançar, é só para vocês pararem para pensar um pouquinho o que seria esse comprimento equivalente, né? O comprimento destravado, tá? Ele é dado por LE, beleza? E ele sempre vai ser o menor entre esses dois valores. O LE, gente, ele vai ser a distância, ó, o L0, perdão, a distância entre faces de elementos que travam o nosso pilar. Tudo bem? Então tá aqui a nossa coluna, e aqui duas vigas, a viga de baixo e a viga de cima. Essa linha tracejada é o eixo, né, das vigas, beleza? Então, o comprimento L0 seria o comprimento dos elementos travados. Bacana? O L sozinho, ó, ele vai ser o comprimento até o eixo dos elementos que estão travando. Combinado? E aí o H seria a maior dimensão em uma direção, né? E na outra direção você pode ter o índice de esbeltões em uma direção e na outra, né? Então o H seria a largura do pilar naquela situação. Bacana? Então LE vai ser o mínimo entre esses. A gente vai fazer exemplos, né? Vocês vão ver o que é isso aí. Bacana? Professor, agora é uma dúvida da aula. Hum, Mesmo os pilares lá sendo esbeltos, como que ele transferia a carga para a fundação, se ele é suspenso? ele é suspenso? Eu acho que eles não são suspensos, não, Paulo. Eu acho que, tipo assim, alguns pilares, ó, eles vão lá do topo da cobertura até a base, tá vendo? Mas existem outros pilares que eu acho que eles morrem, né? Nesse nível aqui de cima, tá? Então acho que existe uma grande laje zona aqui que apoia os pilares, tá? Eu não consigo ver se eles transpassam aqui, né? Essa laje, mas alguns podem morrer nesse nível. Eu não tenho certeza, tá? Mas os pilares eles não ficam suspensos, não. Eles ficam só apoiados, tá? Ou no elemento de laje ou direto no elemento de fundação que fica em contato com o solo. Bacana? Respondi, Paulo? Não sei se eu respondi. Não, beleza, entendi. É Tá? porque não é piso isso dali, deve ser uma laje, né? Exatamente. A gente chama de laje de piso, né? Porque eventualmente pessoas vão pisar ali. Mas pode chamar de laje ou piso, tanto faz. O termo estrutural correto é laje. Tá? A PGR, por exemplo, os pilares, né, entre aspas, são suspensos. Aí nessa situação a gente não chama eles de pilares. São esses daqui, ó. A gente chama eles, na verdade, de tirantes, tá? O tirante, como eu falei... Ah, não falei nessa turma, né? O tirante, ele vai ser um elemento linear que, em vez de ele ser comprimido, ele é tracionado. Você pode lembrar de tirante quando você fala sobre, por exemplo, a nossa ponte de Brasília, né? A ponte de JK. A ponte de JK, aquelas hastes, né? Brancas, essas daqui, ó, são os nossos tirantes.
beleza? São elementos metálicos, né? Geralmente a gente não faz tirante de concreto, não, é perda de material, né? A PGR ali, por exemplo, consumiu uma quantidade de concreto absurda. É o prédio provavelmente que mais consumiu concreto por metro quadrado que tem no Brasil, gente. Impressionante. Tá? O Itamaraty é outro também, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Itamaraty, né? Eu fui essa semana, é maravilhoso. O Itamaraty, pessoal, ele tem uns vãos livres que são imensos, cara. Imensos, 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 né? Você passa por ali, cara, é maior que ponte, né? Deve ter uns vãos livres aí de 40, 50 metros. Aí, pô, você olha pra cima, são umas vigas cavalíssimas, né? Espaçadas ali praticamente de 1,5 m, 2 metros, né? Então é concreto, concreto até dizer chega, né? Aqui nessa obra, né? É muito bonito, né? É fantástico. É uma escada que a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. É top. O que eu acho, assim, engraçado, né? Porque essas obras aí são de Oscar Niemeyer e ele é muito famoso e tudo mais. Só que a gente não ouve falar sobre os engenheiros que executaram essas obras, porque eles também são, assim, quase que uns gênios, né? Porque, pô, você pegar um projeto desse e executar assim é uma responsa, né? Pô, numa época que não tinha programa computacional, né? Imagina, né? Era da munheca mesmo. Pois é, tem lá no Museu da Praça, tem, né, algumas fotos deles fazendo, tipo, a galera deitada no chão desenhando. Então, assim, o engenheiro calculista, a galera que executou, meu Deus do céu. É, eles eram os engenheiros raízes mesmo, né? Mas assim, Beatriz, o engenheiro mais próximo do Oscar que tinha era o Joaquim Cardoso, né? Você já deve ter ouvido falar dele. Ele calculou vários monumentos aqui, eu acho que inclusive Itamaraty, né? Mas ele calculou o Congresso, né? A rodoviária, a catedral, né? Os pratos, né? Da Casa do Povo, né? Enfim. Então, ele era É que eu fenomenal. falo assim, que não ganha tanta credibilidade, porque eu falo assim, de quem é essa obra? Do Oscar. É. Pronto, entendeu? Não diz quem executou, só quem desenhou. Mas isso é verdade, né? É porque nós somos os heróis ocultos, né? Ninguém nunca vai saber, né? Mas vai estar lá, né? É, exatamente. Infelizmente é assim. Mas também se não Eu, fosse eu os. pensava, eu pensava que o engenheiro tinha sido Atos Bulcão. Não, o Atos Bucão, ele era um artista, Paulo. Ele era um artista plástico, tá? Ele era, acho que, um arquiteto, designer, enfim. E ele tem várias É, eu acho que ele outras. era urbanista também. Que É. tem uma entrequadra que acho que foi todo ele que fez, a questão de paisagismo, arborismo. Uhum. Ele tinha mesmo essa parte aí que ele trabalhava com muita, né? Essa parte muito intensa de arborismo, etc. Mas ele era mais um artista, tá, Paulo? Que nem o Oscar, né? Então era mais arte que eles faziam Entendi. do que o carro. Tanto é que tem vários painéis, vidraças hoje em Brasília com a marquinha dele, né? As coresinhas dele, etc. Agora, falando de patrimônio, a rodoviária do plano ali, se você for parar para pensar, é um negócio muito curioso, né? Hum, ela é também outra obra. Porque a parte do esforço mesmo é no piso superior, se você for parar para ver. Uhum. Aquelas vigas lá também são umas vigas imensas, né? Recentemente a Novacap fez uma intervenção lá porque aquelas vigas iam desabar, gente. A Novacap aí, ela conseguiu evitar um dos maiores problemas que a gente poderia ter aqui em Brasília. Aquelas vigas estavam fissurando cabulosamente, né? E aí eles tiveram que recuperar com fibra, pessoal. Fibra de carbono. Olha o tamanho delas. Gigantescas, cara. Imensas, imensas, imensas. Deu um trabalho, viu, para fazê-las. Essa época aqui deve ter sido, né, gente? Deve ter sido rock and roll, né? Nossa senhora, deve ter sido cabuloso essa época. Imagina, gente, a gente tem que construir É, uma mas morreu cidade. muita gente também, né, professor? Claro, lógico. Imagina, né? Você tem que construir aí A uma cidade, gente, né? Em 4 anos. pois é, a gente fez um trabalho, eu acho que em sociologia, foi sociologia,
E o professor falava muito dessa questão da condição de vida dos operários, né? Porque era uma coisa assim muito. Acho que eles ganhavam por dia, né? Por trabalho, não sei. E aí eles bebiam muito e tinha muita. A questão de segurança também era bem falha, e são obras muito altas. Então, morreu muita gente, assim, de cair e morrer mesmo. A Uhum. condição era pesada. Pois é, veio muita gente que não tinha condição, né? Aqueles famosos paus de araras, né? Brasília tem uma história muito curiosa, né? E não tinha, né? A gente não tinha capacete naquela época, né? Não tinha EPI. Esses conhecimentos de segurança do trabalho são coisas relativamente recentes, né? E você fazia o quê, né? Você vinha pra cá pro Brasília e não tinha absolutamente nada. Você nem trazia sua família, né? Porque não tinha nem cidade, né, pra morar. O que que você vai gastar dinheiro com o quê, né? Sobrava o quê, né? Não tinha Netflix, né? Não tinha parque de diversão, não tinha teatro, né? Então o pessoal que veio pra cá foi muito corajoso mesmo, né? Então, Às logicamente, vezes, justamente por não ter condição, né, assim, a pessoa não tem opção. Aparece essa oportunidade, vou lá, porque não tem outra coisa pra fazer, né? uhum, tinha que conseguir emprego, né? Enfim, então, infelizmente, o brasileiro, ele tem passado e passa, né, por essas situações, né? Não tem outra opção, dá isso mesmo, vai isso. Mas eu aconselho todos vocês, meus queridos, a terem aula pelo menos uma aula de arquitetura sobre a história de Brasília. Eu tive, cara, fantástico. Tem cada história louca. Eu vou contar para vocês um dia, né? Não no nosso horário de aula, né? Mas tem muita história aí que a gente aprende, né? Histórias não faladas sobre Brasília, bem interessante. Tem Bom, gente, até uns boatos de que Brasília tem umas passagens subterrâneas, né? Não tem uns negócios assim? aquelas teorias das conspirações, né, Beatriz? Tem, com Isso, certeza. que já tô acabando fazer pra ninguém ver ele andando de um prédio pro outro. Uhum. É, assim, sempre vai ter. Mas é legal, vale a pena, quem puder. Então, gente, só para vocês terem ideia do comprimento destravado, tudo bem? Você pode Eu usar sou essa até meio imparcial nas suas opiniões, mas o que que tu acha da arquitetura particularmente? de Brasília? É. Ah, Paulo, assim, eu sou carioca, tá? Eu, Hum. eu vim para cá muito cedo e eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela cidade, sabe? Então, eu acho muito bonita a arquitetura, mas, logicamente, nada é perfeito, né? O Oscar, ele tinha. Eu acho que ele valorizava muito, acho que a imagem em vez da funcionalidade, né? Uma coisa muito diferente da gente como engenheiro, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu estava visitando o Palácio do Itamaraty e eles têm salas lá extremamente antigas, né? Que é um patrimônio histórico cultural da cidade, só que elas foram feitas para não serem funcionais, né? Então a gente entrou ali em salas que tinham painéis fantásticos, tecidos que foram fabricados em regiões diferentes do mundo, que nunca vão conseguir ser restauradas, e a sala não tem iluminação própria. Aí os caras botaram lâmpadas, tá começando a queimar o tecido, tá entendendo? Aí você recebe chefe de estado e a sala não é preparada termoacusticamente, entendeu? Então, algumas das obras do Oscar é assim. O nosso, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, aquele grande cúpula assim fechado, pô, a estrutura ali é fantástica, né? Você entra por lá, tem um mezanino e não tem uma coluna embaixo do mezanino, né? O mezanino é suspenso por tirantes que vão lá no topo, né? Aí, pô, você fica olhando a estrutura, é fantástico, mas, pô, funcionalidade, você vai ali por debaixo, a maior quantidade de manifestação de problema que tem é embaixo daquele museu, cara. Tem tanto problema ali porque não foi pensado num caráter funcional, tá entendendo? Então essa é a minha crítica, né? Eu gosto muito da cidade, né? Acho muito bela, mas, logicamente, ela não foi feita para ser funcional, ela foi feita para ser bela, né? Essa parte que eu queria ver se a gente tinha a mesma opinião, na parte da funcionalidade. Quando eu era militar, que eu puxava guarda lá no Palácio do Alvorada, é Ô, como se Paulo, o tu fez muita coisa aí já, né, pô? Tu já, trabalha. pô, sou velho, sou velho. Ele, tipo assim, o corpo da guarda lá que ia abrigar, sei lá, 70 soldados por guarda, por plantão, o quarto não cabia todo mundo, não tinha banheiro suficientemente, e a guarda o efetivo é o mesmo desde aquela época da inauguração da cidade. Então,
É como se ele se preocupasse só com a parte estética mesmo. Não tinha funcionalidade mesmo, não. Pois é, aí, O refeitório, 2 mesas lá com 6 lugares mais ou menos. Aí a gente tinha que comer em pé e tal. exato. Não sei E, bem como que ele pensava. pois é, e o problema também, Paulo, é que, tipo assim, o Oscar, ele sempre soube que ele era um arquiteto diferenciado, mas eu acho que talvez ele não sabia que a obra-prima dele, né, que seria Brasília, ela seria uma coisa de referência e a gente ganharia, né, um patrimônio e um tombamento tão rápido, né? Acho que ele não estava prevendo isso, né? E aí muitas dessas coisas que hoje, infelizmente, se tornaram não funcionais com o tempo, né? Não tem como você readaptar alguns desses ambientes, mas é porque acho que ele não previa que no futuro não conseguiria mais alterar, tá entendendo? Então esse é um problema, né? Mas assim, não tem como você culpar o cara se ele não previu que ele ia ficar extremamente famoso, né? Ou que a obra dele ficaria marcada para a história, né? Ninguém acha que, né, nasce sabendo disso, né? Mas enfim, né? É, a gente tem isso e aprender com os erros é melhorar, né? Aí o problema é que a gente passa agora a bola para as gerações futuras, né? É Então, isso que eu ia falar, fica de exemplo, né, para os arquitetos é, futuros, arquitetos e engenheiros, né, futuros. Fica de serve de exemplo. lição, né? Mas acho que hoje a nossa educação, ela, pelo menos nos cursos de arquitetura que a gente observa, né, eles têm um foco muito mais voltado para cumprir necessidade, né, se adequar, conseguir compatibilizar, né? É bem diferente, eu acho, da arquitetura de 60 anos atrás, né? Que era uma arquitetura intocada, né, digamos assim, né? Por isso que a gente fala que os engenheiros de antigamente eram tão bons, né? Porque a arquitetura era completamente intocada. Então você tinha que. O vão tem 70 metros. Então a gente vai fazer o vão de 70 metros, não tem outra situação, né? Hoje não, né? Hoje a gente começa com. A gente tem mais o diálogo, né? Com o arquiteto e os outros integrantes, né? Dos projetos complementares para tentar tornar um projeto o mais viável possível, né? Para ele consiga sofrer menos manutenção possível, né? Então acho que hoje é uma realidade mais, né, de projeto muito diferente da realidade que a gente tinha anteriormente, né? E é natural, né? As coisas vão se modernizando, os códigos vão se atualizando, né? A gente vai aprendendo com os erros, né? Mas tudo sempre se resume à falta de visão, né? Então eu acho que a parte mais difícil é tentar prever como é que a gente vai estar daqui a 50 anos, né? Você já parou para pensar? Será que esses prédios todos que a gente está construindo aqui hoje, né? Daqui a 50 anos eles vão ser aceitos, né? Que foi isso que aconteceu com o Oscar, né? Com as nossas normas também, né? Eu pergunto pro Rodrigo, será que esse muro aí que tu tá construindo daqui a 50 anos vai estar assim, né? Então é isso, né? É muito difícil a gente conseguir prever, né? E não é nossa culpa se a gente não consegue. A gente pode tentar fazer da melhor forma possível, mas não necessariamente vai estar assim, né? Há 10 anos atrás a gente não ia imaginar que a gente estaria vivendo uma revolução tecnológica hoje, né? Há 7 anos não tinha nem Facebook, Instagram, né? Aí a gente ficou aí um dia sem isso, virou um caos, né, no Brasil. Já perceberam, né? Como é que a sociedade muda tão rápido? A gente não percebe, né? A gente não tá preparado, né? É, eu até fiquei pensando esses dias. A gente, nessa queda do Facebook e WhatsApp, eu falei, meu Deus, daqui, sei lá, uns 10, 15 anos, já vai estar todo mundo tipo, meu Deus, a gente ficou desesperado por causa de Facebook, já vão ter outras coisas, que nem a gente zoou as coisas de antigamente, tipo, o telefone era gigante, Uhum. tijolão. Então, assim, realmente muda muito e muito rápido. Muito, muito. E os ciclos são cada vez mais curtos, né? Hoje, cara, se você ficar sem celular na rua, você não consegue fazer nada, né? Já parou pra pensar? Você paga tudo com o aplicativo, você se locomove, você solicita, você marca a reunião, você estuda, trabalha, assiste aula. Caraca, imagina se a gente fica sem celular um dia, né? Já é loucura, Eu né? vi isso também, tive essa visão também com acabamentos, porque assim, antigamente era linda aquela cozinha cheia de azulejo de florzinha e não sei o quê, quanto mais emperiquitado, melhor. Hoje em dia já é tudo clean, né? Quanto mais clean, melhor, tudo branquinho, não sei o quê. Assim, até isso muda muito rápido também, né? É bom Uhum. pra gente, porque vai vir muita reforma. Mas essa questão do que é bonito, do que é feio, ou do que é moderno, que não é, muda muito rápido. Muda mesmo. E os conceitos, eles vão se atualizando, né? Aí daqui a 5 anos a gente tem conceito novo, né? Assim por diante. A nossa própria profissão vai mudar bem, né? Estão vindo aí máquinas 3Ds, né? Acho que vocês estão de olho, né? Isso aí vai mudar a nossa construção civil cabulosamente daqui a um tempo. Que nem a tecnologia chegou no campo há uns 30 anos atrás, e a gente revolucionou o campo, né? Hoje em dia ninguém tem mais lavoura, né? A não ser aquelas pessoas que têm plantação ali familiar, né?
Mas hoje o Brasil, se tem uma quantidade de população, né, que antigamente tinha-se muita gente no campo, hoje não tem mais, o caso que mudou. A construção civil vai passar pela mesma situação, pessoal, podem escrever isso aí. Hoje a gente tem milhares aí de pessoas trabalhando como pedreiros, carpinteiros, né? É, enfim, e no futuro próximo não vão ter mais isso, né? Então, até que é E bom, a sempre questão é bom. também de pré-moldado também, né? Tá se usando muito, porque é mais o controle tecnológico é maior e tudo mais. Então, assim, o pré-moldado já diminui bastante a mão de obra. Mão de obra. Uhum. Então, isso é uma boa provocação para vocês sempre estarem se atualizando, tá, gente? Não existe isso, tipo, formei agora, acabou, né? Vou me livrar dos estudos, né? Não, na verdade, não, né? Você se forma, né? É como a gente sempre fala, né? Nós aqui, professores, a gente dá os instrumentos para vocês se formarem, né? A gente ajuda vocês, né? Mas vocês têm que se formar. E essa formação nossa, pessoal, é igual da medicina, né? Ela é continuada. Tá? Vocês que escolheram fazer engenharia, né? Vão ter que se atualizar sempre. Daqui a cada 2, 3 anos o código muda, né? Vão vir novos programas computacionais, vão vir novas metodologias, né? Isso tudo para tentar otimizar, melhorar a produtividade, etc. Então tem que ir sempre atualizando, né? Eu pego de exemplo o professor Flávio. É muito engraçado, porque ele fala, eu me formei lá em 1900 e bolinha. Acho que ele se formou em 98, no ano que eu nasci, se não me engano. Só que ele é uma pessoa que é super atualizado de tudo quanto é material, e ele é da tecnologia, né? Então, assim, ele é super atualizado de tudo quanto é método, produto, essas coisas assim, tudo, ele é super antenado. Então, assim, eu pego ele de exemplo, porque com certeza na época que ele se formou não tinha nada disso, Uhum. novos produtos e tudo mais. E ele, assim, você perguntar pra ele qualquer coisa desses negócios novos, ele sabe explicar, pelo menos sabe o que que é. Então, acho que a gente tem que ser assim mesmo. Exatamente. A gente está numa engenharia um pouco mais raiz, né? Que ela se moderniza mais lentamente, mas mesmo assim existem novos produtos, né? Que você falou, Beatriz. Natural, né? E a gente tem que ficar antenado. Tá bom, meus queridos? Beleza? Então, gente, só para dar uma última pincelada no comprimento dos pilares, tá? Se o seu pilar, esse daqui você já deve ter visto também, né? Mas esse nosso comprimento, geralmente, o comprimento de flambagem, tá? Ele tende a ser 1, beleza? Ou uma vez o L, né? Geralmente as nossas estruturas, elas simulam, né? Apoio simples nos pilares. Raramente são essas duas situações do meio, e essa situação aqui só quando você tiver realmente nenhum travamento superior, tá? Caso aí de muro, um caso aí de uma estrutura muito esbelta, né? Enfim. Então aí você tem essa situação, tá? Mas isso daqui a gente não usa muito no nosso equacionamento, não. Geralmente é 1 mesmo, tá? E aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente falou lá no começo dos slides da aula de ontem, aí, ó. Perceberam a diferença agora? É a mesma foto do nosso Banco do Brasil, só que os pilares têm a mesma seção transversal, mas um tem praticamente o dobro do tamanho do outro, né? Significa que esses pilares aqui são talvez, por exemplo, pilares curtos, esse aqui medianamente esbelto, esse aqui completamente esbeltos, ó. Então são pilares que têm aí capacidades completamente diferentes umas dos outros, né? E tem a mesma seção transversal, né? Tá, então se eles forem previstos para estar recebendo o mesmo peso, né? Esses caras aqui estão com um fator de segurança muito menor, né? Bom, ainda sobre a consideração de pilares, pessoal. Vocês vão ver isso durante os nossos exercícios, tá? Mas a gente, basicamente, pessoal, vai estar trabalhando o momento fletor como excentricidade. Ué, como assim, professor? É muito mais fácil hoje, gente, a gente dimensionar os pilares, não calculando os momentos, aquela coisa toda, né? Então, por exemplo, quando a gente está dimensionando o pilar, a gente naturalmente vai prever, né, uma carga P deslocada, tá? Essa excentricidade pode ser algumas das excentricidades que eu vou mostrar para você. Geralmente é uma excentricidade inicial, uma excentricidade mínima, uma excentricidade de forma, ou uma excentricidade de segunda ordem, ou uma excentricidade provocada até por fluência, tá? Então, isso daqui, pessoal, seria equivalente a literalmente calcular como a nossa carga estivesse centrada, tá? E com um momento fletor aqui, ó, um momento fletor chamado de P vezes o E,
tá? Então, ao invés da gente estar trabalhando dessa forma aqui, a gente prefere trabalhar dessa forma, porque a gente consegue, com mais clareza, interpretar o que seriam as excentricidades nos pilares. Esse aqui, pessoal, bota um asterisco, é onde vocês vão ter mais dificuldade, tá? Daqui é mais difícil. Porque eu vou falar agora difícil, dos tipos de excentricidades que podem surgir numa estrutura, tá bom? Bom, então vamos lá. Falando apenas, tá, gente, das nossas características locais, né? Vamos supor que a gente está avaliando um pilar isoladamente, tá? Dentro dos nossos pilares, pessoal, a gente vai naturalmente calcular os nossos momentos através de excentricidades, tudo bem? Essas excentricidades, com a multiplicação pela carga, vão gerar os momentos, tá? A capacidade do pilar, né, a sua geometria, o tipo de concreto em aço, as armaduras, elas vão depender, né, tanto da força axial quanto do momento fletor, tudo bem? E aí a gente vai separar basicamente em dois instantes os nossos tipos de excentricidades. Existem as excentricidades de primeira ordem, aquelas que são relacionadas à estrutura indeformada, tá? Elas podem ser, né, esses três tipos aqui, tá? Excentricidades acidentais, elas são provocadas através das imperfeições geométricas, tá? Aquilo que a gente falou, desaprumo global, né? Uma imperfeição local, uma abertura de forma, o pilar um pouquinho tortinho, tá? A outro tipo de excentricidade que pode surgir são as excentricidades iniciais, né? Elas são provocadas quando você tem um deslocamento do centro do eixo do pilar em relação ao eixo da viga. Foi aquela foto que eu mostrei para vocês em slides anteriores, tá? E por último, as excentricidades transmitidas das vigas para os pilares. Então, se você tem um pilar de borda, um pilar de canto, que ele vai estar sujeito ao momento fletor, em vez de eu calcular o momento fletor sendo o próprio momento fletor de transferência, eu calculo só a excentricidade. Então, pego o momento fletor e divido pela carga, P. Aí eu tenho a excentricidade dessa viga também, né? Então, são coisas diferentes. E as outras, né, são excentricidades de segunda ordem. Elas geralmente só surgem aí em pilares esbeltos, muito esbeltos, e dependendo, pilares medianamente esbeltos, tá? São excentricidades locais. Tá? Vou mostrar para vocês o que cada uma significa, beleza? Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é um pilar interno. Você tem ali os eixos coincidentes, então aqui você não tem excentricidade de forma. Você também aqui não teria uma excentricidade de momento que vem da viga para o pilar, tá? E aqui também, né, a gente teria que estimar uma excentricidade acidental, então, tipo assim, quanto que esse pilar estaria deslocado, né, se a gente estivesse fazendo a construção convencional. E por último, né, tem uma excentricidade mínima, que a gente ainda teria que analisar, né, que a norma impõe, tá? Então, de todas as excentricidades, se ela ainda for inferior à mínima, a gente adota a mínima. Aqui a gente calculou com o momento mínimo o pilar, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é o mais simples. Em contraposição, o extremo oposto, é um pilar que ele pode ter aqui, ó, tanto a excentricidade de forma, então um pilar de canto, então ele tem uma excentricidade em relação às vigas, e ele vai receber momentos de cada uma dessas vigas, então tem duas excentricidades. A terceira excentricidade seria a excentricidade ali, acidental, que a gente tem que prever quanto que esse pilar pode estar tortinho e tal, desaprumo, etc. E a excentricidade mínima, então a gente vê qual de todas elas, né? A gente vai somando umas com as outras e ver se todas elas são maiores que a excentricidade mínima. No exercício a gente vai fazer isso com calma, não se preocupem. Tá? Isso aqui, gente, Professor, pera, que pode deu falar. tela azul aqui. É, a excentricidade é como se fosse o desalinhamento do eixo, certo? Que a carga não fica Força. aplicada exatamente no eixo. Uhum. Isso. É porque eu tô associando com concreto protendido, porque como tem o cabo é mais fácil de assimilar. Isso, perfeito. Aí, é o eixo, a excentricidade é do eixo do pilar, certo? Isso, em relação à posição da aplicação da carga. Pois é, mas Aqui, é ó. porque na nossa, Pode falar. acho que assim, na minha cabeça pelo menos já é associado de que a carga é distribuída ali meio no centro do pilar, né? Uhum. Aí o que seria essa carga deslocada? Tipo, é isso que eu não tô. Não Que tem carga problema. seria essa? É que, tipo assim, como eu falei, né? Quando a gente vai fazer a construção do concreto, o que a gente sempre faz, né? A gente vai fazer o primeiro piso. Então, a gente vai lá, concreto os pilares, né?
deixa as nossas esferas e depois vai lá e concreta a nossa laje, correto? Vai me acompanhando, Beatriz. Beleza? Aí o que a gente Sim, vai tô fazer? acompanhando. Agora a gente vai concretar, botar as formas, né? Concretar o segundo pavimento. Estamos lá fazendo as formas do segundo pavimento. Aí concreta, deixa as esferas. Agora vamos concretar a laje. Aí vai lá, concreta-se a laje. Tá? Aí depois vamos lá fazer os pilares do outro pavimento. Aí vamos lá. E depois vamos concretar novamente a última laje. Aqui preto, tá? Você percebeu, Beatriz, que, tipo, eu fiz os pilares aqui, eles não estão alinhados, eles estão meio que tortinhos, tá? Consegue observar isso? Sim, Tudo bem? Então, isso aqui, logicamente, está um pouco exagerado, mas observe que os pilares, os eixos deles, ó, não estão coincidentes. Isso daqui, apesar de estar um pouco exagerado, isso aqui é a nossa realidade de projeto. Faz sentido? sim, não tem. É porque na hora de. Até a armação também não tem como fazer ficar exatamente no eixo certinho. Exato. A gente não consegue deixar com uma precisão perfeita. Então, tipo, se a gente estiver olhando por cima, vou fazer exageradamente. Tá aqui a seção do pilar de cima. Aí ela não pode coincidir necessariamente com o pilar de baixo, tá vendo? E com o pilar do outro pavimento. Ó, tô fazendo exagerado, tá? Então, como a nossa Entendi. mão de obra é toda uma mão de obra literalmente artesanal, né? Que o cara mesmo vai confeccionar a forma, ele mesmo vai amarrar as vigas, ele mesmo vai deixar no prumo, pode ser que os pilares eles nunca se encaixem perfeitamente, né? Que os programas fazem. Os programas fazem um encaixe perfeito, mas a realidade de obra não é. Tanto é que a gente fala que a nossa precisão de construção é da ordem de centímetros. Tudo bem? Tá, acho que tá até aqui, acho que tá tranquilo, né? Tudo bem, professor. Então, os pilares realmente eles não ficam alinhados. Exatamente. E na hora que eu estou transferindo, então, as cargas dos pavimentos, ó, uma carga está aqui. Aí essa carga, quando ela chegar no topo do pilar, ela não vai estar deslocada. Se eu pegar aqui e ampliar, pegar aqui o pilar em verde, ó, Sim. tá? É, eu acho que a minha cabeça bagunçou, porque eu tava visualizando, tipo assim, como se fosse só uma laje e um pilar. Hum. Aí, por isso que eu não associei. Tipo, quais seriam essas cargas? Não, tranquilo, tranquilo, tá? Então, quando a gente vai calcular pilares, tanto é que a gente sempre calcula pelos de baixo, começando pelos de baixo. Então, os de baixo, eles sempre vão ter todo o peso da estrutura inteira sendo transferidos para eles. E aí, por segurança, a gente entende que a situação mais real de projeto, ela seria calcular os pilares, né? A gente vai calcular eles isoladamente, né? Porque é mais fácil, né? Então, eu peguei para calcular um pilar, e aí a realidade de projeto é que a gente assuma que a carga ela não vai estar centrada. Faz sentido? A carga P ela não vai ficar exatamente coincidente no eixo do pilar, que isso aqui seria uma inverdade. Tá, professor, mas por que você está tanto falando disso, né? Porque os nossos pilares, como eu falei, o estado crítico deles nunca vai ser compressão. Tá? O problema que a gente tem em pilares é quando essa força ela está muito desalinhadas e aí vai provocar um momento. E é o momento que estraga o pilar, né? É o momento que ele danifica muito mais o pilar do que a carga externa, né? A carga fixa. Tá? Tudo bem, querido? Então é isso. Aí Entendi. essa, beleza? Aí essa centricidade que surge aqui, ó, ela pode ter várias naturezas, né? Como eu falei, deixa eu anotar aqui para vocês. Essas excentricidades, a gente separa elas em excentricidade de primeira ordem ou excentricidade de segunda ordem. A gente já vai falar sobre ela. As excentricidades de primeira ordem pode ser algumas. Ela pode ser, quais são os tipos, né? Elas podem surgir até simultaneamente. As excentricidades iniciais, tá? Essas excentricidades iniciais, elas são provocadas é, por essa. Eu tinha notado, acho que eu esqueci, rapidinho. Excentricidade inicial das vigas em relação ao pilar, tá? As excentricidades iniciais, que elas podem ser provocadas pelos eixos, né? Então, quando você tem desalinhamento entre eixos,
você pode ter excentricidades acidentais, ou seja, quando o prédio ele é construído tortinho, que eu mostrei. Então, está associado a imperfeições. A gente pode ter também excentricidades de forma. Será que é de forma são as instâncias? Que está relacionado ao posicionamento do pilar. Tá bom? Então, essas três, elas são um pouco esquisitas, né? E elas podem acontecer simultaneamente. Então, se tiver as três ações, eu somo as três. E essa excentricidade aqui, de primeira ordem, ela deve ser maior, tá? Do que as nossas excentricidades mínimas, que eu vou mostrar para vocês. Excentricidade mínima é o que a norma fala, que tem que existir. Isso aqui é uma obrigatoriedade da norma. Tá? Então, aqui a gente só mostrou para vocês a excentricidade aqui. Essa daqui é a acidental, né? Acidental, que ela é provocada por imperfeição. Mas aqui, se a gente pega esse pilar, por exemplo, e tem aqui passando uma viga, né? Olha que interessante. Se está passando uma viga aqui, ó, ela está excêntrica ao eixo do pilar. Oi, pode falar, Beatriz. Eu não sei se é a minha internet. Eu não sei se é a sua, porque é a sua câmera que desligou. Mas tá, tipo, falhando. Alguém mais está? Eu não sei se é só a minha. Perdão, Beatriz. Você desligou sua Não, câmera? ela tá aberta aqui. Pra mim tá desligado. Deixa eu... Mas eu não sei, porque minha internet é péssima também. Não sei se é só eu. É a sua, Agora Beatriz. voltou. Alguém tá me escutando? Só para saber. É a internet dela. Ô, Beatriz, puxa vida. Ai. Gente, eu não dou sorte com a internet, mas tudo bem. Desculpa interromper, professor. Segue aí. Não, tudo bem. Que eu vou desligar aqui. Mas alguém tá ruim aí? Eu tô com todas as internets desligadas aqui. Bom. Qualquer coisa, Beatriz, depois dá uma olhadinha nessa aula de novo. Só nessa parte aqui que eu tô explicando. A gente tá 11h47, só para você tentar fixar melhor essa forma que eu falei, tá? Então aqui, gente, só para... Tranquilo. Beleza. E aqui, então, só para concluir, vamos supor que a gente tenha uma viga, né? Que junto com essa excentricidade acidental, tem uma excentricidade de forma, né? Então, perdão, uma excentricidade inicial, que isso daqui é o posicionamento da viga. E vamos supor ainda que esse pilar esteja na borda, né? Então, na viga que passa aqui o extremo, ó, ainda tem uma adição de momento, ó, que loucura, né? Tá? Então, todas elas a gente consegue refletir como sendo excentricidades que existem, né? Tá, então por isso que eu falei, quando a gente está fazendo exercícios de pilares, ele é um pouco confuso para a gente, porque toda a literatura e a norma, eles trabalham não como momentos adicionais, eles não vão somando um momento um com o outro. Eles preferem só para falar, né, em termos de excentricidade, né? Tá? Que aí a gente usa, o que eles querem fazer, né, fundamentalmente? É só utilizar uma única carga. Que aí você divide todos os momentos pelas cargas e você tem as excentricidades, né? Aí você trabalha com o problema com uma única carga, né? Em vez de fazer a carga de todos os elementos, vir de todos os lugares. Isso realmente facilita, tá? Durante o exercício eu vou fazer com vocês, porque agora tá um pouco abstrato, tá? Mas fiquem tranquilos. Tá bom, meus queridos. E aí a última excentricidade que a gente tem é essa excentricidade de segunda ordem que a gente falou, né? Quando você tem aí uma deformação, né, do pilar, tá? Provocado por fluência ou incremento de carga, e geralmente são feitos em pilares esbeltos, tá? Esse daqui é a imperfeição global que a gente está falando. Isso aqui que a gente consegue calcular as nossas excentricidades acidentais, tudo bem? Então, o desaprumo global, eu vou falar com vocês melhor na unidade 11, mas guarde essa relaçãozinha aqui que a gente vai utilizar ali na frente, tá? Isso aqui é uma imperfeição local, tudo bem? Logicamente, essa foto aqui da norma, ela deixa exagerada, né? Para te mostrar quanto que um pilar às vezes pode sair de prumo. O pilar pode sair de prumo tanto na linha da face, né? Com a interface da laje, ou pode ter uma imperfeição na barriguinha ali, no centro do pilar, ou no topo da cabeça do pilar, ó. Então, existem essas situações. Na sala a gente vai fazer um exemplo como esse, na próxima aula, sem problemas. Tá? E aqui como é a formulazinha de calcular cada um, né?
Em sala eu deduzo com vocês, é bem tranquilo, tá? E aqui, pessoal, o que que a norma nos fala? O que que a norma fala? Olha, vamos supor que você tenha calculado todas as excentricidades e vamos supor que seu pilar foi feito perfeitamente, né? Não tem praticamente nenhuma excentricidade. Mesmo assim, a norma nos obriga a considerar um momento de cálculo mínimo, né? Antigamente, a gente podia calcular dimensionar um pilar só para receber carga axial, que é o pilar com compressão centrada. E aí a nova norma, a 2014, a última versão, ela tornou obrigatório o cálculo com flexocompressão, tá? Então, obrigatoriamente, mesmo que não, se não existirem, né, momentos adicionais ali no topo do pilar, você deve sim calcular com um momento mínimo. Esse momento mínimo é calculado por isso daqui, essa formulazinha aqui. E esta relação aqui de dentro é a excentricidade mínima, tá vendo? Bacana? Então tá aqui. E em sala de aula a gente vai fazer também esse exemplo para vocês verem como é tranquilo, tá? Essa daqui, pessoal, quando a gente tem pilares, né? Com o nosso índice de esbeltez superior a 90, beleza? Então são pilares aí esbeltos. Aí a gente também tem que considerar efeitos, né, de fluência. Eu vou fazer um exemplo com vocês sobre isso, vocês vão ver que é tranquilo. É só a formulazinha, basta só aplicar, é bem tranquilo. Depois eu peço só para vocês darem uma lida nos slides para ver o que significa cada um desses termos. Eu não vou ficar explicando aqui equacionamento porque eu acho desnecessário. Bom, e em relação ao nosso índice de esbeltez, que nós já havíamos falado, né? O que a norma nos fala? A norma fala basicamente que essa nova versão, né? Que você pode dimensionar pilares muito esbeltos, mas o índice de esbeltez não pode superar 200, tá? Se superar 200 aí, você fica impedido, né, pela norma, tá? Você pode sim exceder esse limite um pouquinho se o seu pilar está praticamente 10% solicitado, né? Nesse caso, a norma assume que está ok, né? Esse aqui é o caso de tirantes, por exemplo, tá? Outra coisa interessante, os pilares, por serem os elementos muito críticos, né, pessoal? Eles devem possuir uma aceitável ductilidade, né? Ele fala sobre isso aqui um pouquinho. Nos programas vai ficar um pouquinho mais fácil de observar. Vou mostrar isso para vocês. São as deformações que a gente tem, né? Que querendo ou não é flexocompressão, né? Então vai ter que ter um pouco de flexão, beleza? E aqui os nossos intervalos. Bom, deixa eu comentar agora coisas relacionadas aos efeitos de segunda ordem. Então, por exemplo, pilares muito curtinhos, aqueles efeitos locais de segunda ordem, aquelas excentricidades locais, você pode desconsiderar, tudo bem? O pilar é muito curtinho, raramente ele vai embarrigar, né? Isso é muito raro, né? Porque é muito mais fácil você ter uma imperfeição num pilar muito longo do que num pilar pequenininho, né? Se o pilar é muito pequenininho, a sua imperfeição ali ela pode ser mitigada. Já em pilares medianamente esbeltos, os efeitos de segunda ordem eles podem ou não ser considerados. Vai depender de um fator chamado lambda 1, tá? Ele vai estar nos próximos slides, tudo bem? Então, você calculou a esbeltez, ela foi inferior a lambda 1, aí você pode simplesmente desprezar os efeitos de segunda ordem. Se forem pilares esbeltos e muito esbeltos, é obrigatório considerar os efeitos de segunda ordem locais, que é aquele cálculo da excentricidade, sendo que nos pilares muito esbeltos, você ainda deve majorar as cargas, tá? Então, você ainda tem que pegar aquele nosso pezinho lá e multiplicar, porque é um pilar muito complicado. Professor, para efeitos práticos, né? O que a gente vai calcular? A gente vai calcular esses três aqui, tá? Vou mostrar para vocês exemplos para calcular cada um, é bem simples. Mas hoje em dia, pessoal, pilares esbeltos, pilares muito esbeltos, a própria norma, ela fala que você consegue calcular através de métodos de discretização de pilar. Como assim, professor? Você pegar o pilar dentro de um programa TQS e calcular lá, né? Que aí ele consegue fazer interações, traçar o nosso diagrama de interação em momento curvatura, né? Você consegue ver as deformações, é bem interessante. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, é bem legal mesmo, né? Então o programa consegue fazer isso, que são métodos numéricos, né? Mas se você for calcular a mão na munheca, a gente vai fazer esses três aqui, que acho que já tá bom, né? Esse aqui, pessoal, é o fator lambda 1 que eu falei, tá? O lambda 1, se ele for maior do que o seu lambda, aí você pode desconsiderar os efeitos, né? Ele é calculado por essa equaçãozinha. A excentricidade 1 são as excentricidades de primeira ordem, tá? O Hzinho é a largura do pilar na direção da excentricidade. E esse fator alfa B, pessoal,
ele é um fator que vai estar relacionado com a flexão do pilar. Como assim, professor? É isso aqui, ó. O alfa B, pessoal, ele vai ser, por exemplo, seu pilar está sujeito a 2 momentos, né, nas 2 extremidades. Aí ele é calculado desta forma, né? Se ele é um pilar apoiado sem carga transversal, ele é 1, né? Se for um pilar em balanço, né, você calcula com essa forma. Se for para as demais situações, o lambda, o alfa B é 1. Tá aqui a fotinha para vocês entenderem, ó. Tá? Então, na maioria das aplicações é esse daqui, né? Você tem os momentos atuando nas 2 direções, você aumenta a curvatura do pilar, aí esse fator alfa B ele aumenta. Se você tem momentos em direções opostas, né, curvatura diminui, esse alfa B diminui também. A gente vai fazer um exemplo de caso também, vocês vão entender. Tá? E aqui tá os efeitos de segunda ordem, como é que você pode determinar, tá? Em situações que o nosso lambda ele é superior a 90, tem basicamente 2 técnicas que a gente usa, tá? Tem o método geral, que ele é um método processado por ferramenta computacional, como o TQS, enfim. E tem métodos aproximados, que estão na nossa norma, inclusive. Né? São 4. Tem o método pilar padrão com curvatura aproximada direta, é o que a gente vai utilizar. Tem o método pilar com a rigidez capa, tudo bem? Isso daqui você faz por integração também, é um processo interativo. Tem o método pilar padrão acoplado ao diagrama, também uma outra técnica boa que a norma fala. E tem o quarto, né, que é o método pilar padrão com pilar de seção retangular submetido à flexão composta oblíqua. Esse é uma outra técnica que também a norma fala. Professor, por que tem tanto método diferente, né? Isso aqui é meio chato falar, mas, tipo assim, as estruturas de concreto armado, pessoal, elas se deformam muito pouquinho. Tá, e daí, professor? Se a estrutura ela se deforma muito pouquinho, gente, a gente tem muita dificuldade em prever o comportamento real. Vocês estão entendendo? Então, até hoje, gente, a gente não tem um censo adotado, olha que curioso isso, não tem um censo adotado dizendo, ó, esse daqui é o melhor método para calcular padrão. Não tem. Né? Cada um desses métodos te dá resultados, assim, um pouco diferentes uns dos outros, mas nenhum deles a gente tem certeza exata de como o pilar ele vai se comportar, olha que loucura, né? Mas todos eles aí vão te dar armaduras muito parecidas, né? Então não faz muita diferença, né? Mas só para deixar claro por que tem tantos métodos, né? Porque a gente não tem exatamente certeza de como o pilar vai se comportar, mas a gente tem certeza de que a armadura deles vai ser toda muito próxima. Bacana? O primeiro método Eu acho que daqui a uns anos o pessoal cria aí uns sensores, uns chips para monitorar o comportamento da estrutura ao longo do tempo, e aí daqui a uns anos esses métodos aí vão diminuir. exatamente. É possível. E uma coisa que a gente tem muito problema aqui, Beatriz, é porque a gente tem uma falta de investimento em educação imensa. Então, Sim, sim. vocês já viram por acaso no seu BIA a gente fazer teste de rompimento de pilar, por exemplo? Tipo, pegar um pilar em escala real e romper ele, né? Vocês já pensaram sobre isso? Não, né? Não, não. Pois é, então não acontece na nossa instituição, não acontece em uma pancada de outras instituições, porque a gente não tem muito recurso, né? É muito caro você ensaiar estruturas de concreto. Por quê, professor? Primeiro, porque o nosso laboratório tem uma limitação física, né? Não tem como você construir um prédio inteiro, né? Que nem fazem na China, na Inglaterra, né? Constrói um prédio inteiro e simula, né? Beleza, a gente vai gastar ali 300, 400, 500 mil reais só para simular, para quebrar todas as peças e ver como vai dar. Não dá, né? Então, Em Taguatinga é um container, né? O laboratório lá. exatamente. Como é que você vai ensaiar um prédio ali? Não dá. E aí, o que que acontece, né? Os nossos ensaios, eles acabam sendo não muito representativos, porque, então tá, dentro dos laboratórios que existem no Brasil que a gente consegue fazer um rompimento, a gente vai fazer um rompimento de um pilar de até 3 metros de altura, por exemplo. Então, a gente pega um elemento isolado, que ele não se comporta integralmente com toda a sua estrutura, e faz um exame somente naquele elemento, né? Então, ele também não reflete a realidade da obra, estão entendendo? Então, fazer experimentação aqui no Brasil é muito caro. Então, a gente tem dificuldade. Então, a gente tem muito mais métodos matemáticos e numéricos, que é muito mais fácil você ter um pesquisador que ele desenvolve uma equação e um cara que desenvolve um programa computacional e aí tem diferentes resultados, né? Entendeu? Então, isso é um problema. E aí, hoje em dia, o pessoal vai criando os métodos melhores para analisar, etc. E aí a gente vai aprendendo com erro, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muitos acidentes com estruturas desabando, né? São poucos, são raros, né?
significa que os métodos estão sendo, de certa forma, assertivos, né? Mas eu acho que... Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem que não estão desabando, né? Mas uma coisa que eu acho ruim demais, sabe, pessoal, como professor, é ter que falar isso pra vocês, cara. Olha que absurdo. Vocês estão aprendendo a calcular estrutura, né? E aí, olha, eu tô falando uma aula inteira sobre um monte de cálculo, enfim, é muito confuso no Brasil. Então, eu acho que isso a nossa educação pesa muito, né? Tanto é que eu vou confessar para vocês, eu estou escrevendo um livro de concreto. Porque eu olho os nossos livros aqui, pessoal, e eu fico pensando, caramba, o aluno que tenta estudar realmente concreto aqui a fundo no Brasil, ele está muito no sal. Porque a gente não tem um consenso, a norma não é muito clara, as literaturas estão defasadas, né? Tem um monte de literatura que você pega aí, vários métodos diferentes, e aí? E aí o cara vai se formar e vai ser projetista, o que que ele vai fazer, né? Se não tem referência, né? Complicado, né? Então é isso. Então eu falei todos os métodos que tem, a gente vai adotar um que é o mais facinho, né? Que é o que tá bom, que vai funcionar. Combinado? Tá? Então não se preocupem, tá, meus queridos? Hoje em dia, acho que fazer educar no Brasil é um desafio, né? É um desafio bem interessante. Tá É bom? uma missão, por isso que a gente pede tanta gente boa, né, para outros países. Porque a Isso galera aí. que realmente quer, que tenta, não tem suporte, nem de, igual você falou, nem de didático, nem de financeiro, então é complicado. Mas a gente tem que fazer o que pode, né? Exatamente. Pra você ter ideia, cara, alguém tem ideia quanto recebe um doutorando aí? Tipo uma bolsa de doutorado, né? É em torno de R$ 2.000, R$ 2.300, aí, o cara recebe, né? Quando ele recebe bolsa, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade mesmo para formar capital intelectual, né? Por causa disso, né? Como é que você vai incentivar, né? Imagina uma pessoa que tem uma família, né? Uma mulher que tem aí 2 filhos, um marido, né? Tem que pagar as contas de casa. E aí você fala para essa pessoa que é uma pessoa fantástica, às vezes, né? E aí ela fala assim, ah, tá, você tem que dedicar 4 anos da sua vida para pesquisar e você vai receber só R$ 2.000 de incentivo, né? Então é bem complicado, né, a situação aqui. Por isso que realmente o que a Beatriz falou é verdade. A gente vai perdendo capital intelectual, né? Tá? Então é bem chato, bem chato. Mas enfim, né? A gente, se a vida te dá um limão, né? Vamos fazer vamos fazer uma caipirinha, Caipirinha, né, né? Rodrigo? Vamos fazer uma caipirinha, né? Tá bom, gente. A primeira técnica, que ela é mais simples, tá? Ela é limitada para pilares até 90, tá? Lambda igual a 90, ou seja, a gente desbloqueia até as 90. Esse aqui que a gente vai usar, tá? Então, o método da curvatura padrão, o efeito da segunda ordem, observe, ele é dado por essa segunda parte da equação, tá? Então, a primeira parte é o momento de primeira ordem, a segunda parte é o momento de segunda ordem, multiplicado pela excentricidade originada de segunda ordem, basicamente isso, né? Essa expressão, ela está aqui também, ó, como é que ela é calculada, ela é relativamente simples, eu vou mostrar para vocês, tá bom? As outras eu não botei, né, nos slides, porque não vai ter necessidade, tá, gente? E aí vamos entrar numa parte interessante, né? Sobre quais que são os critérios normativos, finalmente, né? É, alguém já viu isso aqui em obra, pessoal? Pilar com treliça? Alguém já viu isso aí? Pilar dessa forma aqui, ó. O Rodrigo deve estar concretando o muro dele assim, né? Brincadeira, Rodrigo. Eu nunca vi, não. Nunca viu? Caramba. Eu É, já vi, é porque eu nunca fui muito em obra, né? Eu vi já usar essa treliça assim pra fazer verga contra verga, mas pilar, perfeito, viu, Beatriz? Tá certinho. Também não. Nunca viram, gente? Caramba. Isso vai acontecer com vocês em canteiro de obra. Com certeza, escreve aí. Vai chegar um mestre que, cara, vai ter 30 anos a mais que você, ele acha que sabe mais que você. Aí ele vai falar, ô doutor, eu sempre construí casa assim, ó, né? Isso aqui Acho que sabe, né? já sabe, já sabe. Mais que a gente. Então eu já tô adiantando para vocês não se surpreenderem, tá? Mas isso daqui não pode, tá, meus queridos? Tenham muita atenção, né? Como a Beatriz falou, isso daqui para flexão tá tudo bem, né? Então fazer uma lajezinha ali pequena, de 3 metros, isso daqui dá, né? Mas um pilar que vai suportar aí uma carga de compressão muito elevada, isso aqui não sustenta nem um pouco, tudo bem? Isso daqui flamba que é uma maravilha, derruba a casa, enfim, né? Muita coisa que acontece também, gente, como eu falei já aqui com vocês, né? Quando a gente utiliza a espessura do pilar como a espessura da própria
da própria parede, né? Então, às vezes acontece isso em obra, o cara te liga, você projetou a casa do cara lá com um pilar de 14, que é o limite, assim, que a gente trabalha, né? Aí o cara olha assim pra você, ó, doutor, eu comprei tijolo de 9 centímetros, que é o tijolo mais barato que tem, né? E aí o tijolo de 9 centímetros, ele dá um dente, né, no teu pilar, né? Posso cortar todos os pilares para 9, né? Aí falta você chorar no outro lado da linha, né? Você fala, ó, não pode, não tem como. Por quê? Porque é inseguro. Ah, mas eu já construí há tantos anos. Tá, se você construir, eu não tenho mais garantia, tá, o meu projeto, né? Ele perde a garantia, então você se arrisca. Fala isso que o cara vai mudar de ideia, tá bom? Mas isso aqui acontece, então ele quer evitar de fazer forma, então ele bota uma forma de cada lado, a parede ele levanta primeiro, aí ele amassa assim e faz o seu pilarzinho, né? Então tem que ter muita atenção com isso, porque o pessoal geralmente esquece espaçador aqui dentro, eles não botam os espaçadores, a espessura do pilar fica pequena, tá? E aí quando você se distancia muito daqueles nossos critérios normativos, você se distancia daquelas nossas hipóteses de cálculo, né? E aí toda aquela teoria que a gente constrói em cima das hipóteses de cálculo, elas não são mais válidas, né? E aí você não sabe como vai se prever. Faz sentido? Você não sabe como uma estrutura vai se comportar, você vai construir ela, você vai subir em cima dela, né? Você vai deixar um filho pequeno ali embaixo, complicado, tá bom? Então sempre pensando, pessoal, que as normas, né, elas estão aqui porque que a gente errou antes, né? Você pegar a nossa norma, ela é um histórico de erro. É literalmente isso, tá? Então, se está lá escrito na norma que não pode construir de tal forma, é que realmente não pode, que alguém construiu anteriormente e caiu, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, então, de critério normativo, né? Os pilares, pessoal, o que a norma fala com muita clareza, tá? A seção transversal de pilares, quaisquer que seja a sua forma, não pode apresentar a menor dimensão ser inferior a 19 centímetros. Está na norma isso, tudo bem? E aí ela ainda fala, né? Em casos muito especiais, tá, gente? Casos muito particulares, tipo se a rainha da Inglaterra te pedir, enfim. Você até pode diminuir a espessura do seu pilar, até 14, né? Mas quando você faz isso, você aumenta em quase 25% da carga que você tem que calcular em cima dele, tá? Então isso aqui tem que ser observado. Então você está dimensionando um pilar para receber 20 toneladas. Se o seu cara quer que você construa um pilar de 14, você vai aumentar em 25% essas 20 toneladas. Então vai para aí 250, tá? Bacana, gente. Então, 250 não, 25 toneladas, tá? Então, ao invés do pilar ser calculado para receber 20, ele vai ser calculado para receber 25. Bacana? Outra coisa importante, as bitolas das nossas armaduras, né? A bitola da armadura longitudinal, pessoal, normativo, tá? Não podem ser inferior a 10 milímetros. Tem obra que o pessoal constrói pilar aí com fio de 6,3, fio de 8, tá errado, não pode. Tudo bem? A menor dimensão para calcular pilar são bitolas de 10 milímetros, e a maior dimensão é sempre a dimensão do seu pilar dividido por 8, tá? A menor dimensão do pilar dividido por 8. Beleza? Quais são as taxas de armaduras máximas e mínimas de pilar, tá, meus queridos? A taxa de armadura mínima é igual a de vigas, né? Não pode ser inferior a 0,4%, beleza? Calculado por esta formulazinha que a gente vai fazer em obra, tá? E a nossa taxa de armadura máxima é 8%, tá? 8% eu confesso, tá, gente? Já é um exagero, tá? Se o seu pilar ultrapassou 2% aí de aço, já redimensiona ele, porque você pode ter problema com ninho de concretagem, você pode ter problema de adensamento, você pode ter problema de lançamento de concreto, tá? Tudo bem? Então, as taxas de aço máximas e mínimas, elas devem ser respeitadas para evitar no máximo, né? Prever ruptura frágil, tá? Garantir ductilidade, prever essa validade no cálculo, escrevi cálculo errado, né? Cálculo das armaduras, e elas evitam essa concentração de armadura, inclusive nas regiões de traspasse, tá? Quando você tem uma emenda com outra, né? Aquela região ali também não pode ultrapassar 8%. Tá? Na nossa planilha, ela tem um cálculo de taxa de armaduras máximas e mínimas, né? De acordo com o FCK, ó, tá? Então, FCK de 20, taxa de armadura de 40. Para um FCK de 70, ó, com o nosso coeficiente NI, né? De coeficiente adimensional de carga, 3,45, olha que interessante, tá? Então, naturalmente, quando você aumenta a carga e o FCK, você naturalmente aumenta a quantidade de armadura. Beleza? Essas aqui são as nossas disposições construtivas, tá?
Se você tem pilares retangulares, a quantidade mínima de bitolas é sempre 4, tudo bem? Geralmente é 4 ou mais. Se você tem um pilar mais longo, você bota 6 armaduras, né? E aí é um ganchinho entre elas, tá? Se você tem um pilar circular, esse aqui é o caso, por exemplo, de estaca, viu, gente? No mínimo 6 bitolas também, tá? Com essa disposição. Tudo bem? Pilares que têm outras geometrias que não são essas duas, vocês podem utilizar essas fotinhos aqui, né? Da quantidade de armaduras mínimas. A gente vai a gente sempre vai botar a quantidade de armaduras mínimas para promover a boa amarração dos estribos. Faz sentido? Então aqui geralmente a gente bota um em cada extremidade, ou outra em cada extremidade. Onde vai ter a interseção com o estribo, você bota mais um em cada ponta. Entendeu a regrinha, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 extremidades, né? Você bota 5 barras para cada extremidade. E como tem 2 elementos convergentes, você vai botar mais 2. Olha a regrinha aqui de novo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades. Vai botar 6 barras mínimos. Para cada junção de um retângulo com outro, eu boto mais 2. 6, 7, 8, 9, 10. Fácil, né? A formulazinha. Bacana? Então, isso aqui é só uma recomendação. Essas aqui são os tipos de disposição de armaduras, tudo bem? Quando você tem um pilar retangular, você tem lá 4 barras, você tem o estribo. Se você tem um pilar mais longo, ó, você pode dividir em estribos duplos e utilizar uma coisa que a gente chama de gravata, né? Ou um gancho, tudo bem? E daqui serve, pessoal, para impedir que aquela nossa armadura longitudinal flambe, tá bom? Ela amarra direitinho assim. Tem critério normativo para mostrar esse espaçamento máximo aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá? E se você tem pilar parede, né? Geralmente a gente usa isso em fosso de lavador ou piscina, né? Você pode fazer estribos separados, né? Vários ramos de estribos. Vamos fazer um estribo grandão e botar várias gravatas, né? Aqui, quando você tem um pilar de seção muito longo, ó, você pode adotar esse tipo de situação ou esta, tá? Para evitar novamente a flambagem da barra. Não é muito legal botar o gancho no meio, né? Porque isso aqui dificulta a concretagem e quando você vai botar o mangote aqui também dificulta. Bacana? E aqui, ó, então quando você tem um espaçamento S superior a 2 centímetros, perdão, ou a sua bitola ou agregado, seu espaçamento tem que ser maior que isso e menor, né, do que 400 milímetros ou 40 centímetros, ou 2 vezes o menor lado. Tá? Então, passou disso esse espaçamento, bota uma armadura. Né? Botou uma armadura, bota o seu grampinho lá, o gancho, enfim. Bacana? Aqui o detalhamento também da disposição das armaduras no sentido transversal, né? Então, os nossos estribos, pessoal, a gente tem que ter ali uma limitação também. A gente não pode botar os estribos muito próximos uns dos outros, que é antieconômico, e a gente não pode afastar muito esses estribos uns dos outros. Senão a gente pode promover ali o não confinamento da barra, tá? Essa distância entre estribos, pessoal, ela deve ser menor, né, entre os valores, ó. 20 centímetros, menor dimensão do pilar. Se você é 50, 12 vezes o diâmetro da bitola. Bacana? Aqui um detalhe de amarração. Olha que legal, né? Então, se você tem aqui um pilar que nasce de outro, geralmente a gente deixa as esferas, ó. E aí, isso aqui, cara, você sempre tem que prever isso em obra, porque esse daqui já deu tanto BO em obra comigo. O pessoal esquece de amassar a barra, né? Quando você vai botar uma outra seção de pilar em cima. E aí, o cara concreta e a sua barra que vai ser instalada lá, ela não fica com o cobrimento adequado, ela fica encostando na forma, né? Então, você tem que fazer uma pequena dobrinha aqui, ó. Tá? Aqui tá mais claro, ó. Tudo bem? Ou esse caso aqui que, enfim, você tem um pilar que muda de seção. Uma das formas de você amarrar, se essa inclinação ficar muito alta, né? Você pode fazer aqui um comprimento, né, de ancoragem. Não é muito ideal, não, mas isso aqui pode acontecer. Tá? Fica esse detalhe aí para vocês. Aqui que é a foto, ó, da dobrinha, ó, tá vendo? Que aí você dobra direitinho, que aí a espera do pavimento superior vai encaixar direitinho. No CPCAD dá para ver isso bem claro, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. É até interessante. Bom, deixa eu só mostrar o último slide aqui, rapidinho. Deixa eu abrir aqui o sobrado. A última coisa que eu ia falar para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. A disposição das barras... Ô, professor burro. No caso de barras que terminem, né, no topo da sua estrutura, tá?
Vamos supor que é a última laje que tem, tudo bem? Aí seu pilar morre ali no topo. Nunca é recomendado, pessoal, deixar a tua barra para cima, apontada assim, né? Que pode dar um problema de rompimento ali por desplacamento do cobrimento, tá? Pode existir um excesso de compressão ali, ele provoca uma concentração de tensão e ele rompe, né, inclinadamente, ó, aí desplaca, tá? Então, para evitar isso aqui, gente, a gente utiliza hoje uma dobra, tá? Você pode dobrar o ferro, tudo bem? Você dobra ele direitinho assim, ou você dá continuidade na laje, tá? Então, isso aí é uma sugestão. Então, o cara botou a espera, pegou a espera, dobra ela, né? Que aí fica uma armadura a mais para a laje, você consegue deixar mais íntegro aquela ligação. Mas evitar ao máximo de deixar as duas pontinhas, tá? Isso aí pode evitar este rompimento aqui desnecessário. Isso daqui eu nunca vi em obra, o pessoal geralmente esperto, né? Mas se for acabar aqui, pô, acabou exatamente ferro ali. Dobra a pontinha dele e bota um grampo, né? Que aí isso amarra direitinho, né? Vou mostrar aqui um detalhe 3D para vocês verem. Aí a gente termina nesse slide aqui, porque acho que já tá bom. Na aula que vem a gente continua desse slide. Deixa eu mostrar aqui para vocês o detalhe do CPCAD. Vamos pegar aqui resultados. Deixa eu mostrar aqui o pilar para vocês. Vamos pegar esse pilar aqui qualquer. Mostrar ele aqui em 3D. Tá? Vocês estão vendo aqui minha tela, pessoal? Acho que sim, né? Sim. Tá? Então, olha que legal, então, o detalhezinho, né? Então, vocês estão vendo a dobrinha aqui, ó? Tá? Então, quando o pilar ele for mudar de direção, né? A gente geralmente deixa, né, uma dobrinha, ó. Pô, vai terminar ali na face de tal elemento, aí a gente dobra ele e aí o pilar que vai vir a armação que vem do pilar de cima, ó, ela amarra por fora, ó, tá vendo? Ela amarra por fora para preservar ali as características da barra, ó. E a barra fica aquela barra dobrada, ela fica amarrada por dentro, tá vendo? Que interessante, né? Beleza? Então esse aqui é o detalhe. E é aqui, pessoal, nesta região aqui, que eu falei para vocês, de traspasse, onde está havendo ali a integração de uma armadura de um pavimento para o outro, esta região aqui também não pode ultrapassar 8%, né? Isso aqui é o caso de um pilar pequeno, né? Mas se você tem obras imensas, que a bitola da armadura é muito longa, você bota uma do lado da outra e você praticamente não tem seção transversal, né? Aí é melhor você usar a luva, né? Que é aquele dispositivo que se amarra uma barra na outra, né? Aí é melhor fazer isso do que o traspasse. Tá? Que nem a gente viu lá na unidade 8, beleza? Tudo bem, professor, mostra o detalhe do pilar do topo, né? Ó, no topo dele, gente, ó, esse aqui tá errado, né? Esse aqui ficou errado, mas enfim. Aqui, geralmente, a gente bota deixa eu ver se o pilar 7 tá melhor. A gente bota ali, ó, também, ó, detalhe errado, ó, gente. Interessante, né? Por isso que é bom a gente saber do programa, né? Engraçado, qual que era o pilar que tinha detalhado direitinho? Deixa eu pegar o outro projeto. Deixa eu pegar o da laje lisa, que a laje lisa detalhou isso aí melhor. Esse software aí é tipo o. Ai, O meu Deus, TQS? esqueci o nome. É. TQS? É igualzinho a ele. Ele é um pouquinho Ah, diferente, Beatriz. Tem umas vantagens e outras. é pago? Ele é pago. Ele é um software português e ele é comprado em euro, né? Mas tem aqui no Brasil. Ele é muito bom. Aqui no Brasil é dividido, né? Tem a guerra entre TQS e EBERIC, né? E aí o intermediário que é o CIPECAD, que não é nenhum nem outro, né? O CIPECAD ele é um intermediário. Ele é um programa bom, tá? Mas ele tem algumas peculiaridades, né? Que tem que ficar atento. Eu posso fazer um mini curso para vocês, né? Algum dia de CIPECAD. Estão vendo aqui, pessoal, a amarração direitinho, ó? Tá? Então, quando a gente chega no topo do pilar, né? Com a junção ali com a laje, não é interessante que a barrinha fique para fora, né? É interessante que ela dê uma emenda ali para evitar essa concentração de tensão aqui em cima, né? Porque o cobrimento sozinho pode fissurar ali. Bacana, né? Aí é legal, gente, ó, aqui o diagrama de esforço, né? E aqui ele faz também o nosso diagrama de interação, ó, perceba. Deixa eu pegar aqui um diagrama de interação. Vou pegar esse pilar, deixa eu pegar. Pegar a equação de interação, né? A gente vai falar disso ali para frente, né? Mas daqui é um diagrama ó, que está mostrando basicamente onde que está acontecendo o maior momento. Olha que legal, né? Então o programa ele calcula, né, entre aqueles métodos que eu falei para vocês, né? O esforço normal e o momento fletor, ó, em uma direção. E aí ele calcula, né, as envoltórias para ver onde que vai estar a pior situação, ó. Ele calculou aqui nessa região, ó.
Então, o momento máximo ele está dando 51 e a normal máxima está dando 500 praticamente, né? Então, você tem o esforço normal 50 toneladas, né? E o momento 5 toneladas metro. E aí, quando ele vai dimensionar a armadura, ó, perceba, ele mostra, né, a flexão, a direção da posição da linha neutra. Então, daqui para baixo, o pilar fica tracionado, ó, e aí o estiramento máximo na parte comprimida está dando ali praticamente 1 por 1000, e a tração máxima está dando aqui 1,2 por 1000, que legal, né? E aqui é a tensão máxima que chega no nosso bloco de compressão, ó, que legal. Então, isso aqui é uma das técnicas, né? O CIP, ele calcula através, acho que esse aqui é um pilar curto, né? Então, ele deve estar trabalhando aí com o método de pilar padrão, né? Mas o TQS, se você pede para ele calcula várias técnicas, né? Deixa eu mostrar aqui. Abre rapidinho, tá, gente? Eu sei que é legal, né? Quando a gente já programa outro, né? Mas, enfim. Ali, se eu não me engano, tinha dado 4 bitolas de 10 ou 4 bitolas de 12, né? Deixa eu ver o que a gente fez. Casa, não. Isso daqui eu calculo. Deixa eu ver aqui a laje lisa, né? Que a gente estava falando. Deixa eu ver o dimensionamento dos pilares aqui. Tá, então pilar P1, né? Aqui ele utilizou pelo K aproximado, né? O efeito de segunda ordem aqui, ó. A esbeltez do pilar tá dando 40, né? Então é um pilar, passou de 35, é um pilar medianamente esbelto. Defeitos de segunda ordem podem ou não ser analisados, né? Ele detalhou com 4 bitolas de 10. Né? Então posso pegar aqui esse pilar e eu posso pedir para ele calcular, ó, de outras formas. Deixa eu ver aqui em pilares. Vamos ver aqui bitolas, armaduras, vamos ver como é que tá. Você empolgou com a sexta hoje, foi? Tu não acha que eu sou empolgado sempre, não, Rodrigo? Hã? Tu não acha que eu sou empolgado sempre, não? Ué, mas sexta-feira, 11h22, o pau tá comendo. Juro, já tô acabando. Só tô vendo a última coisa aqui. A fome. Ah, fome. Ô, Rodrigo, você quer escapar da minha aula? Já vai acabar. Quero não, na verdade, eu quero tirar uma dúvida sobre o exercício que eu tô indo entregar hoje. Ah, tá, beleza. Só mostrar isso Senão daqui. acabar. Dá mais um minutinho, tá? Então aqui, pessoal, é uma forma, né, que o TQS ele tá mostrando aqui os valores, ó, da geometria, etc. Então ele vai pegando isso daqui, ele pega os carregamentos e informa pra gente, né? Então aqui ele tá mostrando as cargas atuantes, e aqui ele vai mostrar pra gente, adicionar lance, dados gerais, deixa eu ver se esse daqui. Não. Deixa eu pegar no pórtico, que acho que é mais fácil. Deixa eu pegar aqui o pórtico não linear. Esqueci de calcular ele. Deixa eu calcular aqui rapidinho. Não sei se vai dar gato. Mas o TQS, diferente do CIP, né? Ele é um programa que é bem bizarro. Ele é bem bizarro também, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa barra, por exemplo, né? E nessa barra, gente, ele vai me dar algumas informações bem interessantes aqui. Ele vai me dar aqui, basicamente, o pilar, né? Observe. Ele está me dando o pilar aqui direitinho. E eu posso pedir para ele me mostrar aqui as nossas envoltórios. Então, que bacana. Então, ele vai mostrar o envoltório de dimensionamento. E onde é que ele está? Não era aqui não que eu queria. Pronto, beleza. Aqui, pessoal, olha que bacana, né? Aqui ele está dando os dados do pilar. Você pode alterar essas informações aqui. E aqui é o método da curvatura. Então, ele me mostra exatamente isso daqui. A gente vai falar nas próximas aulas, né? Mas a curvatura ali que eu mostrei para vocês no CIP, ó, ele também calcula aqui, né? De forma bem semelhante, ó, as deformações, né? Deu um pouco diferente daquela porque eu peguei um pilar diferente, né? E aqui ele mostra o nosso diagrama de momento curvatura, que eu vou mostrar para vocês com mais clareza na próxima aula. Então aqui ele mostra o momento, né, à medida que se aumenta o momento, e o início da curvatura ali, ó, que é aquele método numérico, né? E aqui a gente ainda consegue ver as tensões nas armaduras, né? Deixa eu ver qual que é o esforço aqui que ele está utilizando. 312, né? Então vamos ver aqui.
Aqui deu 312. 312. E o momento máximo tá dando ali 2, né? Por exemplo, né? Calcula. Aí ele mostra ali as tensões também, né? Então, isso aqui é bem bacana, né? Positivo é tração, né? Negativo, compressão. Então, esse pilar todo tá comprimido. Né? Legal, né? Tá, acho que tá bom, gente. Perdão se eu excedi um pouquinho aí, eu vou interromper a gravação. Na aula que vem a gente entra nessas finalizações de cálculo e fazemos alguns exercícios, né? As próximas 2 ou 3 aulas a gente faz exercício. Lembrando, gente, que a aula que vem não teremos nossas aulas por causa do Vortex. Procurem se inscrever, tá? Bom feriado a todos, né? Segunda e terça é feriado e vou interromper aqui a gravação. Tá? Rodrigo, você quer tirar a dúvida para ficar gravado? Para todo Não. mundo ver? Tá. Tchau, gente. Abraço.